Olá, meus queridos alunos, aqui Professor Madruga, e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquele tema que mais cai na prova do Enem desde 2009, que é Geografia Agrária. Então já te inscreve aqui no canal, que ajuda bastante o prof, e bora lá pro vídeo. Bem, quando falamos de Geografia Agrária, logo nos vem à cabeça a agricultura, né? Mas agricultura a gente sabe, agricultura, plantar, colher, buscar alguma coisa, buscar alimento. A agricultura ela mudou a nossa história enquanto seres humanos, porque deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, começamos a dominar melhor a natureza. Mas qual é a função da agricultura? Desde sempre, a principal função da agricultura é a geração de alimentos. Geração de alimentos para alimentar a população, né? Mas mais do que nunca hoje, a agricultura ela tem uma função primordial, que é a geração de matéria-prima. A agricultura moderna, essa agricultura de hoje, é uma agricultura que ela está muito ligada à indústria. Então muitas vezes ela produz mais matéria-prima do que alimento. Muitas vezes ela vai preferir produzir, por exemplo, algodão, sisal, produzir cana-de-açúcar ou produzir trigo ou soja, porque a indústria solicita desses materiais, do que produzir, sei lá, arroz, batata ou verduras, que é de alimentos gerais, né? Então, a função da agricultura principal, produção de alimentos, produção de matéria-prima, essas são as funções. A gente pode colocar também geração de trabalho, geração de renda, geração de ocupação, né, do setor primário como função principal da agricultura, beleza? Então não te esquece que a agricultura ela tem passado por um processo de modernização chamado de Revolução Tecnológica, Revolução Verde, né? Professor, mas a Revolução Verde é aquela que da invenção da agricultura. A nova Revolução Verde é a revolução das técnicas, a revolução da tecnologia sendo colocado no campo, né? E essa revolução que mudou um pouco do papel da agricultura, essa é a verdade, né? A agricultura hoje, por exemplo, qual é o principal produto gerado pelo Brasil? A gente vai ter uma aula só de agricultura brasileira, relaxa. Mas hoje, tá? Qual é o principal produto produzido pelo Brasil? Soja. Disparado é soja o principal produto, né, fabricado. A soja, ela até serve para alimentação, é claro, óleo de soja e tudo mais, mas proteína da soja, mas o principal foco da soja é a alimentação do animal, do gado, né? Que depois vai servir para pecuária, para a produção de hambúrguer do McDonald's que tu come tanto. Bom, então a modernização das técnicas trouxe, primeiro, aumento da produtividade. Antes, em uma área que tu precisava de, sei lá, 10 mil pessoas para plantar, para colher, para transportar, agora tu precisa de um maquinário, uma pessoa para o maquinário, algumas pessoas ali para ajudar no dia a dia e um caminhão para o transporte. Então a modernização da produção, ela aumentou muito a produtividade. A modernização como máquinas agrícolas, né? Como semeadoras, máquinas, como sementes selecionadas, transgênicos, agrotóxicos, pesticidas, e toda essa modernização junto levou ao aumento da produtividade. A verdade é que hoje o campo do Brasil é extremamente desigual, mas aquele campo com a agricultura moderna hoje tem uma das maiores produtividades do mundo, perfeito? Se não a maior. Da produção de soja, por exemplo, do Mato Grosso é maior que dos Estados Unidos hoje, certo? Além disso, além do aumento da produtividade, ela alterou as relações do campo com a cidade. Primeiro alterou as relações de trabalho, né? Porque a maioria das pessoas hoje já não trabalha na agricultura, né? Essa modernização levou a um desemprego lá. Mas quando eu falo das relações campo-cidade, é as relações de produção mesmo. Como eu falei anteriormente, o principal aspecto era a produção de alimentos. E hoje, se a gente for ver, 75%, anota esse número, 75% de toda a produção de alimentos do Brasil, tu anotou isso? 75% de toda a produção de alimentos do Brasil vem da agricultura familiar. Cadê? Agricultura familiar. Não da agricultura moderna, agricultura de precisão, mas da agricultura familiar. Então, essa modernização ela alterou bastante essas relações, né, do campo-cidade, onde hoje tu tem muito a presença das empresas rurais, mais do que pessoas trabalhando no campo com a produção direta, tá? Claro que isso eu estou falando principalmente no Brasil. Se a gente for para a Europa, por exemplo, tu ainda tem uma boa quantidade de pessoas com aquela relação direta no campo, apesar de ter uma minoria trabalhando no campo, mas essa minoria trabalhando diretamente na terra, né?
Beleza, então, quando a gente fala de agricultura, muitas vezes a prova do Enem, a prova do vestibular, a prova da tua escola, ela traz o quê? Sistemas. Opa, é em vermelho. Ela traz sistemas. A análise da geografia, a análise da agricultura como sistema é uma análise muito da visão da geografia, por isso que se cobra tanto, né? Como um sistema, então eu não estou analisando só a agricultura como campo, como solo ou como investimento. A agricultura como sistema, quando eu falo agricultura como sistema, gente, eu estou analisando relações de trabalho, eu tenho que analisar o campo, o solo para plantar, o tamanho da propriedade rural e o investimento, fora as condições naturais, como os biomas. Então, quando a gente analisa como sistema, um agroecossistema, na verdade, olha esse nome aí, agroecossistema, eu estou fazendo uma análise mais ampla da agricultura como um todo. A gente costuma classificar, então, os sistemas em vários, né, mas principalmente intensivo e extensivo. Então é fundamental que tu entenda as características de cada um deles. A agricultura intensiva é aquela que tem, olha o nome, intensidade. É aquela que vai ter alto investimento. Se tem alto investimento, vai ter maquinário, semente selecionada. É aquela que tem uma alta produtividade. Não necessariamente ela fica em grande ou pequena porção de terra, tá? Depende. Pode ser em grande propriedade, pode ser em pequena, mas que ela vai ter uma grande intensidade de produção e gerando então uma grande produtividade com menos pessoas trabalhando. Por quê? Porque tu tem maquinário. Professor, no Brasil hoje tem sistema intensivo? É claro que tem, tu tem várias empresas rurais no Brasil. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Não? Como é que é? É assim, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Então, a agricultura, o sistema intensivo é isso, com alto investimento. O sistema extensivo, né, de extensão, o sistema extensivo é aquele que tem um baixo investimento. Então ele tem pouca grana investida no sistema extensivo. Como ele tem uma baixa grana investida, ele vai ter uma baixa produtividade. É típico de países subdesenvolvidos, típico de países em desenvolvimento também, onde tu vai ter então amplo trabalho manual, né, o trabalho das pessoas trabalhando ali, trabalho então manual, tu vai ter baixo investimento, sementes simples, o uso de fertilizantes mais naturais. Ah, professor, então a agricultura extensiva ela é menos danosa para o meio ambiente? Não quer dizer. Tu pode ter, por exemplo, agricultura itinerante. Agricultura itinerante, eu vou falar dos tipos agora, mas a agricultura itinerante é extensiva e ela vai usando queimadas e vai destruindo o meio ambiente. Então não interessa muito se é intensiva ou extensiva, interessa as técnicas utilizadas, se elas são boas ou não para o meio ambiente, perfeito? O Enem ele tem cobrado bastante isso, nessa relação entre agricultura e meio ambiente, e lembra que várias técnicas agrícolas elas destroem o meio ambiente, prejudicam o meio ambiente. Tu tem, por exemplo, queimadas destruindo, prejudicando o meio ambiente. Tu tem desmatamento, lixiviação, que é a lavagem do solo, né, que vai gerar depois ravinas e vossorocas. Olha o nome, vossoroca. Também é causado muitas vezes pela agricultura. Bati aqui no microfone, mas é isso aí. Então, gente, essa relação ela é bastante cobrada, né? Por isso que é bastante interessante. Agora, deixa eu aproveitar e falar de alguns tipos de agricultura que a gente tem. Esses tipos de agricultura estão inseridos dentro desses sistemas também, tá? O sistema ele é amplo, perfeito? Então, tu tem, por exemplo, o plantation. Olha, plantation veio do inglês plantação. Professor, tu manda muito bem no inglês? Claro que eu mando. Plantation, né? Plantação. É uma técnica utilizada desde a época da colonização de produção de produtos tropicais. O melhor exemplo de todos, que eu sempre falo em aula, é do cacau. Quem são os maiores produtores de cacau do mundo? Vamos pensar, são as empresas europeias, as empresas suíças, por exemplo. Acho que Nestlé é suíça. Até confirma pra mim e coloca nos comentários se eu não me engano é suíça. Mas o cacau é um produto tropical, eu não consigo plantar cacau na Suíça, nos Alpes suíços, não consigo. Então o que eles fazem? Eles plantam o cacau na África, por exemplo, utilizando da mão de obra barata africana, uma característica do plantation, mão de obra barata. Utilizando do clima tropical, outra característica, clima tropical. Utilizando da monocultura, só a plantação de cacau. Então olha só, características do plantation. Monocultura, desmatamento, mão de obra braçal, barata, tá?
Então eles vão lá, vão plantar na África o cacau, vão levar para a Europa para produzir o chocolate. É um melhor exemplo. No Brasil a gente tem exemplos de café, cana-de-açúcar, laranja, são exemplos então de plantation. O principal exemplo cobrado em prova é cana-de-açúcar e café. Perfeito? Falando isso, deixa eu dar um gole no meu café. Beleza. Então, plantation, o outro tipo de agricultura subsistência ou familiar. A agricultura de subsistência é aquela agricultura onde a geração de alimentos, a produção, é voltada para os alimentos da própria família. Segundo o IBGE, até 75% de tudo que é produzido, se for para alimentação familiar, pode ser classificado como subsistência. Agora, eu produzo metade é para alimentação e metade é para venda, agricultura comercial. Beleza? Fica essa dica. E a agricultura familiar, então, onde os membros da família são os que vão plantar ali. Show? Agricultura itinerante, que é aquela agricultura então que ela vai se deslocando. Uma coisa itinerante é que vai se deslocando, então tu vai plantar em um determinado espaço. Quando o solo estiver extremamente desgastado naquele espaço, eu planto. Eu queimo em algum outro lugar, geralmente se usa as queimadas, né? Eu queimo em algum outro lugar para plantar e para seguir a minha produção. Também extremamente danosa ao meio ambiente, se for controlada, se for pouca, ou se for como era a agricultura indígena, por exemplo. Sim, os indígenas que já usavam a técnica da coivara, ela é menos danosa para o meio ambiente. E por último, claro que hoje nós temos a agricultura moderna, ou também a agricultura científica, já vem em prova, uma vez só, ou de precisão. A agricultura moderna, gente, ela pressupõe as empresas rurais, as empresas que entram no campo, investindo, produzindo e geralmente voltados à exportação. Então são empresas que usam técnicas extremamente modernas, né? Como agrotóxicos, uso de pesticidas, maquinário agrícola, qualquer coisa que vá aumentar a produção e a produtividade. Então a agricultura moderna de precisão também recebe esse nome de precisão, porque muitas vezes tu tem ali a instalação de estações meteorológicas, análise de solo, análise para saber inclusive o quanto de água tu deve colocar, por exemplo, na irrigação ou não, ou drenar água para plantar naquele determinado solo. Aquela estação meteorológica vai controlar também quando que vai ter chuva, quando que vai ter seca. Então ela é de precisão exatamente por ter essa precisão. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula de geo agrária, né, que é aquele conteúdo que mais cai. A gente vai ter mais aulas sobre isso, porque a gente vai ter que entender o espaço geográfico brasileiro, a gente vai ter que entender conflitos por posse de terra, a gente vai ter que entender reforma agrária, enfim, tudo isso é fundamental para a tua prova, tudo isso é fundamental para te entender um pouco mais do mundo da geografia. Certo? Aqui é o Prof. Madruga, e não te esquece de te inscrever aqui no canal que ajuda bastante o Prof, certo? Tô quase chegando aos 5.000 inscritos aí, me dá essa mão. Certo, gente? Valeu, um abraço e até a próxima.